Isso daqui é o gnosticismo. Tudo é o espírito invisível, mas tudo o resto é uma imagem dele. Então ele cria o pai como uma imagem dele, aí o pai tem isso, aí cria a Sofia, gera, né, a Sofia, e os dois juntos, eles se unem e geram Jesus, que é o unigênito. Por isso que é o unigênito. Para ser gerado, precisa de um pai e de uma mãe. Isso que não tem na Bíblia tradicional. Na Bíblia tradicional, fala assim, Jesus é o unigênito de Deus. Mas como Deus teve um filho sem uma mãe? Você nunca parou para pensar nisso? E quem é a mãe? A mãe é o Espírito Santo, é a Sofia. Porque o pensamento é meu, mas o meu pensamento não me obedece. Você percebe que se você pensa, você não tem controle sobre o seu pensamento. Ele faz. Eu estou aqui falando com vocês, mas estou pensando no que eu estou falando com vocês. Minha mente está aqui pensando no que eu vou falar depois. E a mente está me ajudando aqui. Assim, a Sofia ela é uma ajudante do pai. Assim como o pensamento, a sua mente, ela te ajuda, assim a Sofia é a ajudante do pai. Quando você tem uma esposa, vamos dizer assim, né? Hoje as maioria das esposas ajudam os maridos e os maridos que ajudam a esposa. Mas a ideia na Bíblia fala que é a mulher ajudadora. Por quê? Porque é o pensamento. Você não é nada sem seu pensamento, sem o raciocínio. Então, a Sofia é quem raciocina. Aí ela vai, cria, os dois fazem amor e criam Jesus, entendeu? Aí Jesus é o Criador. Quem cria tudo é Jesus. Eles não criam. Aí Jesus começa a criar. Jesus começa a criar o quê? O pleroma. Aí o pleroma que a gente fala aqui são as emanações do Pai. Tudo isso daqui, o Pai, ele começa a se emanar. São 30 pleromas. Então tem várias pleromas lá. E aí tem os nomes deles na Bíblia Gnóstica, tem vários livros que tem os nomes deles lá, e aí eles são emanações da luz, como se a luz tivesse vários raios. A luz não tem ultravioleta, raio X, raio V, raio Z, tem um monte de raio da luz. Essas refratações da luz é como se fosse o pleroma. Então, isso é a luz. A luz não é uma coisa só, mas ela se divide em várias frequências, assim é o pleroma. E tudo isso é luz. E aí, quando a Sofia, ela, não é só a Sofia aqui, a filha dela, a Sofia Zoe, tem a Sofia Sofia. Aí ela vai, que é fé. Aí ela vai, quer criar algo sem o consentimento do pai. Aí ela cria o demiurgo, aí o demiurgo cria os arcontes, aí eles criam a matéria, gera a matéria que é a ausência da luz, que é a escuridão, e aí gera a gente, os humanos, e aí a gente é esse corpo miserável aqui. Aí a Sofia e o pai, eles têm um plano, jogam as gotinhas de luz dentro desse corpo, e alguns são gnósticos e outros não. Alguns têm a luz e outros não. Por isso que eles falam, muitos são chamados poucos escolhidos, nem todos são filhos de Deus, nem todos serão salvos, tal, porque uns têm a gnose e outros não. Então não é todo mundo que tem essa centelha divina. Por isso que eu não prego para todo mundo, por isso que eu não fico preocupado, meus vídeos não têm 1 milhão de visualização, nem poderia, senão eu estaria errado. No dia que eu tiver, todo mundo me adorando, vendo, ver meus vídeos ou seguindo, é que eu estou errado. Quando você vê um pastor, alguém que todo mundo está seguindo ali, tipo Pablo Marçal, aquele Miguel lá, o menino lá do como é que é? Ai, eu esqueço como é que ele falava lá. The best, the king of fighter lá, the king of fighter. Aí quando você vê isso daí, aí você, e a pessoa tem muita, porque a pessoa tá errada, gente, porque o mundo é do maligno. Se aparecer um monte de gente aqui entendendo isso, eu vou parar de fazer isso, que daí isso não é de Deus. Porque Jesus fala, é 1 em 1000 e 2 em 10 mil, sem brincadeira agora. E Jesus fala isso nos livros. É 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Então, de 1000 pessoas, uma que eu falar vai entender. De 10 mil pessoas, 2. E é assim mesmo. Por isso que Jesus, ele não veio para milhares de pessoas. Ele falava com os discípulos. Imagina, se fosse para eu, esses dias eu estava bravo com Deus. Ai, Deus, eu quero ser milionário, eu gosto de dinheiro, tá? Gosto. Mas não com o dinheiro dos outros, eu quero com o meu trabalho. E aí eu falando, por Deus, eu queria dinheirinho e tal. Você quer dinheiro, você pede para o Espírito Santo. Aí você fala lá e tal. Aí eu falando assim, é o The Power, the King of the Best, isso, o cara fala inglês.
Aí eu falando, né, porque aí Deus falou assim para mim: "Mas se eu quisesse que você fosse milionário, você já seria. Se eu quisesse que você fosse rico, você já seria". Você imagina, Jesus veio na terra, se eu quisesse que ele falasse com os ricos, ele estava lá no meio dos ricos, ele teria nascido